Olá, estudantes da primeira série. Quem está falando aqui é o professor Gustavo Treveiro e hoje nós vamos falar sobre teorema do impulso. Vamos lá, vamos comigo. Queridos, nessa aula nós vamos apresentar identificar o impulso como causador da variação da quantidade de movimento e também quantificar a variação do movimento através do impulso. Beleza? Então, vamos relembrar de algumas coisas importantes aqui. A gente sabe que a quantidade de movimento ele é um produto, uma grandeza escalar, melhor dizendo, uma grandeza vetorial, que ele é um produto entre uma grandeza escalar da massa com a grandeza vetorial velocidade. E que quantidade de movimento Q é igual a massa vezes velocidade, ou seja, Q igual m vezes v, certo? Sabemos também que a unidade envolvida nesse processo, né, nessa grandeza física, se chama quilograma por metro por segundo. Ou seja, quantidade de movimento é Q igual a M vezes V e a sua unidade de medida é quilogramas por metro por segundo no Sistema Internacional de Medida. Ok? Bem, também sabemos a questão do impulso. O impulso, meus queridos, ele é definido como a força vezes o intervalo de tempo de atuação dessa força, certo? E a sua unidade de medida, ela é Newton por segundo. Por quê? Porque força é medida em Newton e o intervalo de tempo em segundos. Ou seja, o impulso é igual a o I de impulso é igual a F vezes ΔT. Ok? Bem, para a gente poder ver como é que vocês estão, eu quero resolver esse quiz aqui com vocês. Acompanhem comigo. Se o impulso de 1 Newton por segundo é resultado da aplicação de uma força de 8 Newton, a minha pergunta é qual é o intervalo de tempo que ocorreu esse contato? Item A, 0,125 segundos, alternativa B, 0,110 segundos ou alternativa C, 0,135 segundos. Eu vou dar um tempinho para vocês resolverem isso aqui e daqui a pouco a gente volta. E aí, meus queridos, conseguiram resolver essa questão? Ela é baba, né? Sossegadinha, bem facinho. Se você não conseguiu, acompanhe comigo aqui minha linha de raciocínio. Bem, nós vamos primeiro organizar os dados, fazer a leitura da questão, tirar as informações pertinentes aqui. Primeiro que a gente pode perceber é que nós temos um impulso de 1,0 Newton por segundo, o famoso 1 Newton por segundo, certo? Isso está escrito no resultado. Também nós sabemos que a força aplicada relacionado com esse impulso é de 8 newtons. Então, com essa informação aí, lembrando que impulso é igual a força vezes intervalo de tempo, ou seja, I igual F vezes ΔT, eu vou substituir as minhas informações. O impulso, 1, e a minha força, 8. Ou seja, fica 1 igual a 8 vezes ΔT. Se eu passar dividindo para o outro lado, no caso 8 passando dividindo, eu vou ter o resultado do intervalo de tempo como 0,125 segundos. Ok? Tranquilidade? De boa? Vamos lá. Queridos, o impulso de uma força. Pois bem, existem algumas maneiras que a gente utiliza aqui para poder determinar esse impulso. Nós temos a própria equação, que a gente viu anteriormente ali, que representa que o impulso é igual a força vezes o intervalo de tempo. Mas também nós temos uma outra forma de calcular esse impulso através de gráficos. O gráfico é uma ferramenta muito útil, muito importante para você poder determinar algumas propriedades físicas, nesse caso, o impulso. Por quê? Porque eu posso ter forças variáveis, certo? Aquela fórmula que a gente viu
I igual F vezes ΔT, ela é uma fórmula que é utilizada quando a força é constante, ou seja, ela não muda de valor. E aqui com o gráfico eu consigo determinar exatamente qual é o impulso em um certo intervalo de tempo, mesmo tendo uma certa oscilação na intensidade da força envolvida. Certo? Então, para mim poder fazer isso, eu vou lembrar de algumas propriedades. Por exemplo, a área é uma propriedade uma propriedade matemática que ela multiplica duas grandezas físicas, duas grandezas como comprimento, altura e assim por diante. Nós pegamos essa ideia de multiplicação e podemos utilizar na parte de gráficos. Lembrando que o impulso é força vezes o tempo e multiplicação a gente pode determinar uma área de uma figura, por exemplo, tendo as suas dimensões, a gente pode dizer que a área do gráfico, de um gráfico força por intervalo de tempo, a essa área nos dá o impulso. Ou seja, a área do gráfico ela é numericamente igual ao impulso. Certo? Beleza. Então, o que nós temos aqui do teorema do impulso? Certo? Vamos fazer um resumão para ver como é que está ligado o negócio aqui. Ó. Eu sei que impulso é força vezes intervalo de tempo. Eu sei que impulso também está relacionado com a variação da quantidade de movimento. Certo? E, consequentemente, se o impulso ele é a variação da quantidade de movimento, variação em física representa a diferença, ou seja, o impulso ele seria uma situação inicial menos uma situação inicial, ou seja, você teria Q2 menos Q1, final menos inicial. E se você fizer a substituição da fórmula de quantidade de movimento, nós temos uma expressão que pode ser o seguinte, que o impulso é igual a massa vezes a velocidade na situação 2, que seria uma situação final, menos a massa vezes a velocidade na situação inicial, representada por V1. Ou seja, I igual m vezes V2 menos m vezes V1. Aqui eu estou também de uma forma vetorial, certo? Mas normalmente trabalhamos isso aqui analisando de uma forma mais escalar. Bem, se eu for analisar aqui, eu posso combinar essa última expressão que eu falei com a expressão da definição de força, que I é igual F vezes ΔT. E eu posso dizer que a força vezes o intervalo de tempo é igual à variação da quantidade de movimento. Ou seja, a força aplicada a um objeto, ele depende basicamente da quantidade de movimento que eu pretendo aplicar sobre este e do intervalo de tempo necessário para isso. Então veja que doido, né? Se eu quero fazer, por exemplo, que um veículo saia de 0 até 100 km por hora, certo? Eu vou ter uma variação da quantidade de movimento, de 0 para os 100 km por hora. Mas eu posso fazer isso de diferentes formas. Eu posso demorar 5 segundos como super esportivo ou demorar minutos como um Fusca, por exemplo. Certo? Então eu posso fazer isso de várias maneiras, ou seja, a força envolvida nesse processo ela é diferente. Certo? E é aí que é a jogada. Por isso que a força, se você for analisar, ela é inversamente proporcional ao intervalo de tempo associado. Certo? Bem, para ver como é que vocês estão aí nessa parte, eu vou fazer com vocês alguns exercícios. Pegue a sua caneta, pegue o seu lápis e acompanhem comigo aqui. Um automóvel cuja massa é de 900 kg desenvolve velocidade de 108 km por hora, ou vulgo conhecido 30 metros por segundo. Quando o motorista pisa bruscamente no freio e, com a desaceleração constante, consegue parar após 5 segundos. Pode-se afirmar que a variação da quantidade de movimento do automóvel foi de... Vamos lá. Eu vou dar um tempinho para vocês resolverem essa questão e daqui a pouco a gente volta para poder discutir.
aí, meus queridos, conseguiram? Se não conseguiram, acompanha aqui comigo que eu tenho certeza que você vai conseguir. Vamos lá. Então, a primeira coisa que eu faço é o quê? Organizar a informação. Aquela palavra bonita que às vezes eu falo nos vídeos, sanear, né? Organizar, ver aquilo que é importante. Então, se você olhar aqui o vídeo, nós temos o seguinte. Vamos dividir em dois momentos. Antes de pisar no freio e após pisar no freio. Antes de pisar no freio, eu percebo que a massa do veículo é 900 kg, tá de boa, e que a velocidade vai ser 30 metros por segundo. Eu vou pegar a parte oficial, que eu vou trabalhar aqui com unidades oficiais, certo? Beleza. Eu vou agora analisar a informação que eu tenho depois de pisar no freio, que seria a massa contida a 900, só que a velocidade do veículo é zero. Por quê? Porque o texto, o enunciado, falou para nós aqui que ele consegue parar. Certo? E ele me deu uma informação aqui diferente. Ele me deu um intervalo de tempo, 5 segundos. Percebam que aqui eu deixei até em uma cor diferente, né? Por que isso? Vamos analisar a informação aqui, ó. Tendo essas informações, eu vou perceber que a minha pergunta é qual a variação da quantidade de movimento, ou conhecido como impulso. Então, as únicas informações que eu preciso para essa situação é a massa e a velocidade. O intervalo de tempo eu vou deixar quieto por enquanto, certo? Então, com essa informação, eu vou lá calcular a quantidade de movimento para o primeiro caso, que seria, antes do freio, quantidade de movimento é massa vezes a velocidade, ou seja, antes de pisar no freio, Q é igual a 900 vezes 30. Isso irá me dar uma quantidade de movimento inicial de 27.000 kg por metro por segundo. E eu vou fazer isso após pisar o freio, ou seja, com a velocidade que ele repousou, ele irá parar, ou seja, Q é igual a 900 vezes zero. Consequentemente, o nosso resultado vai ser zero. Ou seja, eu tenho uma quantidade inicial de 27.000 kg por metro por segundo e eu tenho uma quantidade final de zero. E isso aí, o que vai acontecer? Eu vou lembrar do teorema do impulso e lembrar também aqui a pergunta, que ele fala que a variação da quantidade de movimento é Q final menos Q inicial, ou seja, é a diferença dos dois. Fazendo essa continha aqui, eu vou fazer zero, que é o final, menos 27.000, ou seja, o nosso resultado vai ser variação da quantidade de movimento, ou seja, o ΔQ é igual a 27.000 kg por metro por segundo. Ok? Bem, mas aqui eu vou deixar um exercício para vocês. Né? A gente vai resolver esse exercício aqui, vou dar um tempinho para vocês. Usando os dados do exercício anterior, agora eu quero que você calcule a força média aplicada sobre o freio. Eu vou dar um tempinho para vocês e daqui a pouco a gente responde para essa questão. E aí, meus queridos, conseguiram resolver o exercício? Vamos lá. Nesse caso, usando o exercício dos dados do exercício anterior, qual é a força aplicada, força média aplicada nos freios? Vamos lá. Eu vou analisar aqui, vou precisar das informações importantes nessa situação. Então, percebam que para mim poder determinar essa força, eu vou precisar da quantidade de movimento e do tempo. Aquele tempo que eu não utilizei na primeira parte, certo? E eu sei que a variação da quantidade de movimento é menos 27.000 kg por metro por segundo e que o tempo é de 5 segundos, certo? Lembrando que o impulso é força pelo intervalo de tempo e que o impulso também pode ser definido como a variação da quantidade de movimento, eu posso combinar essas duas equações e eu chego aqui que força vezes o intervalo de tempo é igual à quantidade de movimento.
certo? E aí eu faço substituição, ou seja, F é igual a ΔT sobre ΔQ, ou seja, F é igual F vezes 5 é igual a menos 27.000 ali quilogramos por metro por segundo. Ou seja, substituir o intervalo de tempo e substituir a quantidade de movimento. Vou passar dividindo para o outro lado e a resposta fica 5.400 newtons, certo? Perceba que sumiu um sinal negativo aqui, surgiu, né? Essa força está com um sinal negativo. Ela representa que é uma força que irá contra a direção de movimento desse veículo. Ele está no sentido oposto, certo? Ou seja, o veículo, por exemplo, estaria indo para frente e a força que está atuando sobre ele está indo para trás, certo? Retardando o seu movimento. Ok? De boa? Para vocês terem uma noção do que é uma força de 5.400 newton, ela equivale ao peso de uma massa de um pouco mais de meia tonelada, ou seja, de 540 quilogramas. É bem forte, é bem intenso mesmo o valor dessa força aí. E você faz isso simplesmente pisando no pedal do freio do seu carro. Beleza? Vamos lá. Queridos, para a gente poder ir finalizando nossa aula, eu vou fazer esse terceiro exercício aqui, ó. Vamos supor que uma jogadora chutou uma bola de 0,25 kg e muda a velocidade de 10 para 30 metros por segundo, no sentido oposto. O tempo de contato entre o pé da jogadora e a bola é de 0,2. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Você está fazendo um toquinho, é como está representado aqui esse GIF que está aqui embaixo, certo? Ele representa um toquinho, ou seja, a velocidade está vindo a 10, a outra jogadora, no caso, chutou essa bola e ela mudou o sentido da velocidade. Mudou o sentido e o módulo da velocidade, ou seja, a velocidade estaria, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, a bola estaria indo para frente, a sua frente a 10 metros por segundo e a outra jogadora, chutou essa bola e ela mudou a sua velocidade em direção a você, certo? Ou seja, está vindo a sua direção, não se afastando e com uma velocidade de 30 metros por segundo, certo? Veja que aqui eu coloquei essa informação importante, inclusive eu fiz um grifo aqui sobre ela. E a minha pergunta é, qual o impulso recebido pela bola? Qual a força média aplicada pelo pé da jogadora sobre essa bola? Eu vou dar um tempinho para vocês e daqui a pouco a gente responde essa questão. E aí, queridos, conseguiu resolver o exercício? Cara, se não conseguiu, pega o celular, pega a sua caneta e vamos lá. Então, primeira coisa que ele pergunta para nós aqui, qual é o impulso recebido pela bola, certo?
Bem, para a gente poder representar melhor isso, eu fiz esse desenho, que eu tenho, por exemplo, na primeira situação a bola indo da esquerda para a direita e na segunda situação a bola vindo da direita para a esquerda, certo? Eu vou colocar as informações pertinentes a esse resultado aqui, a situação. Eu tenho uma velocidade inicial aqui de 10, certo? E uma velocidade final de menos 30, certo? Menos 30 por causa que esse menos está indo contra o sentido anterior, né? Então eu fiz aqui, imaginei, né, que o sentido positivo seria, por exemplo, para a esquerda, para a direita, e como a bola está vindo no sentido oposto, sinal negativo. E eu vou lembrar dos teoremas de impulso, né, que o impulso é igual à variação quantidade de movimento, que essa variação quantidade de movimento representa posição Q final menos Q inicial, e eu vou lembrar também o que é o Q, que é massa vezes a velocidade. Ou seja, que a variação da quantidade de movimento, que é um impulso, é igual a m vezes VF, velocidade final, menos m vezes VI, ou seja, velocidade inicial. Substituindo essas informações, eu vou ter o seguinte: ΔQ é igual a 0,25, entre parênteses, menos 30, menos 0,25 vezes 10. E como vocês devem ter aprendido lá na época, lá da escolinha, o que a gente resolve primeiro? Multiplicação, querido. Resolvendo as multiplicações, nós vamos achar o seguinte: ΔQ é igual a menos 7,5 com menos 2,5. E isso é conhecido como menos 10, ou seja, a variação de quantidade de movimento é menos 10 kg por metro por segundo. Ou seja, o impulso é menos 10 Newton por segundo. Ok? E agora nós vamos calcular a força média aplicada sobre a jogadora para essa bola. Acompanhe comigo. Eu vou utilizar aqui a expressão que a gente viu lá, que a força, certo? Que a força, ela é I igual força média vezes o intervalo de tempo. Então, substituindo as informações, eu tenho isso aqui, ó, que menos 10, que é o impulso que eu calculei, é igual a força média vezes 0,02. Eu vou passar essa informação dividindo para o outro lado, ou seja, força média vai ser igual a menos 10 sobre 0,02, ou seja, força média é igual a menos 500 Newton, certo? Então, vejam, nesse vídeo nós falamos sobre impulso e que o impulso ele pode causar mudança da quantidade de movimento, como a gente viu lá com o jogo de futebol mostrado ali no momento anterior. E que o impulso pode ser calculado através da diferença de quantidade de movimento inicial e final de um corpo. Ok? Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até mais!